complicado falar sobre vestimenta. Surgiu agora no verão, sempre aquela dúvida com relação ao biquíni, ao vestuário, mas acho que a gente pode falar, conversar um pouco hoje sobre vestimenta num geral, assim, né? Cropped, pessoal que tem problema, que igrejas que tem restrição com o uso de calça. Será que a Bíblia tem mesmo algo sobre isso, assim, especificamente? Será que a gente tá sendo um pouco legalista quando fala sobre isso? Quais são as diretrizes, assim, que eu encontrei para decidir, por exemplo, sobre a vestimenta? Vamos conversar sobre isso? Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Aqui a gente fala sobre vida devocional, vida com propósito, sobre algumas leituras, polêmicas como lascívia, vestimenta, essas coisas todas aí que o pessoal anda comentando, anda achando bem chato, assim. Os retornos que a gente recebe são muito tristes, assim, né? Mas vamos conversar sobre isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e deixa os comentários aqui, as coisas que vocês estão pensando ao longo do vídeo, pra gente poder ir conversando mesmo, sabe? Eu acho interessante saber o que vocês pensam sobre isso e, por favor, não briguem, conversem, porque no Instagram já deu bafafá, imagina aqui no YouTube. Bom, tudo surgiu por conta de cropped, né? E aí a gente parou no biquíni, mas se a gente for começar a pensar, vamos começar assim bem do comecinho mesmo, da onde que surgiu a ideia da vestimenta e o porquê que isso, Deus tem, né, uma preocupação com isso ou não. Se a gente for ver, no Jardim do Éden, antes do pecado, não existia essa preocupação da vestimenta. Então, depois do pecado, houve-se, então, essa preocupação. E se a gente começar a analisar no Velho Testamento como que funcionava a questão do vestimento, a gente começa a ver padrões que Deus tem com relação a isso. Então, assim, já vou dizer desde o início, eu não acredito que exista uma definição de tipo, as mulheres devem usar essa roupa específica e os homens essa roupa específica, tipo, as mulheres devem usar vestido e os homens devem usar calça, até porque existem diferenças culturais, de tempo, né, então não teriam nem possibilidade disso dar certo, tá? Então, na verdade, na Bíblia, de fato, quando a gente analisa, não existe isso. Se a gente parar pra pensar que por exemplo, as promessas de Israel não são para nós, as pessoas dizem isso, né? Vou usar esse exemplo aqui para vocês entenderem como que eu chego nesse raciocínio. Não, as promessas de Israel não são para nós, são para Israel, o povo de Deus. Mas hoje nós somos o povo de Deus, sim. Então é correto pensar que talvez muitas daquelas promessas que são para aquele tempo não são para nós hoje, mas aquele modus operandi de Deus é o mesmo. Então, quando Deus fala ali, como eu gostaria de aconchegar vocês debaixo das minhas asas, então a gente pode ver um povo em rebelião contra Deus, um povo escolhido, um povo seu, assim como a igreja é um povo escolhido, mas que também tem o pecado e está em rebelião muitas vezes contra Deus. Então Deus está promovendo reconciliação, graça, justificação, né, e santificação para que a gente possa, né, viver em comunhão com Ele e um dia viver na sua glória, já justificado e um corpo transformado. Pois bem, se Deus tem padrões do Antigo Testamento em que nós podemos usar hoje para entender como Ele é nosso Pai, como Ele cuida de nós, né, quais são as nossas promessas para o futuro, para nossa na vida na eternidade, a gente também pode usar esses mesmos parâmetros para poder pensar, por exemplo, sobre a questão da vestimenta. Nesse caso, eu sempre penso que existem algumas ideias que são dadas ali na Bíblia. Por exemplo, a gente expressa na nossa vida a nossa rebelião contra Deus, né? O pecado, que está sempre contradizendo tudo aquilo que é santo, o que é puro e o que é bom. Então, quando a gente vai pensar na vestimenta, não é diferente. A gente também, quando se veste, expressa uma adoração ou uma rebelião contra Deus. Então, faz parte de expressar um coração transformado também na sua vestimenta. E aí, as pessoas ficam dizendo assim, essas piriguetes e tal. Tá, tudo bem. Existe um problema com uma roupa que revela um pouco de lascívia, que demonstra demais o corpo, talvez expõe demais ali algumas partes, por exemplo, quando usa assim, sutiã, blusa, né? Ou quando usa um cropped que expõe a barriga, talvez expõe até uma sexualidade que talvez a mulher nem saiba que tenha ou que não tenha a intenção, mas que provoca esses sentimentos. Então, a gente tem que pensar que a nossa adoração, ela é individual e coletiva. E no momento que a gente está junto com as outras pessoas, por exemplo, na igreja, nós estamos adorando na coletividade. Então, vamos começar da igreja para casa e para o trabalho, né, nessa ordem de pensamento com relação ao vestuário, né? Então, já na igreja não se deveria deixar de pensar que nós devemos pensar nos outros quando nós nos vestimos. Então, já seria um lugar para se pensar, não só na lascívia, em estar com uma roupa que demonstra demais os corpos, mas também pensar na questão da modéstia, no sentido também de não causar nenhum desconforto, né?
Porque muitas vezes a gente ostenta um pouco quando a gente usa alguma roupa de mais marca, algumas joias, e Pedro, Paulo vão trazer essas ideias, né? De que o corpo de Cristo, a igreja, quando a gente está naquele lugar, nada deve se sobressair. Lá é um lugar onde todas as pessoas são iguais, são filhas de Deus, são vistas por Deus todos como uma unidade. Então, quando a gente se veste de forma muito extravagante ou muito aparente, assim, onde nosso corpo está muito à mostra, ou quando a gente usa roupas assim também, não só extravagantes, mas que demonstram assim algum poder aquisitivo muito forte, muito grande, vamos dizer assim, né? Quando a gente acaba ostentando o nosso modo de vida, no geral, não só nas roupas, né? Isso também é considerado um pecado da modéstia, né? Que a pessoa não agiu com modéstia. Porque a gente tem que considerar que lá também tem pessoas que não vão se vestir dessa maneira. E para que todos se sintam à vontade, a gente deve ter um pensar na hora de se vestir. Claro que ninguém vai ser proibido de usar uma marca, de comprar uma roupa de marca ou de ter uma joia. Mas pense qual que é o impacto daquilo que você está usando nas outras pessoas. Porque a nossa vida não é feita só para nós. Quando a Bíblia fala que a gente tem que morrer para nós mesmos, de fato a gente tem que morrer. E às vezes a gente não entende o quão profundo é isso. A gente não vive mais só porque a gente quer, a gente vive para Deus. E se existe um propósito na comunhão, ele não é da gente pra gente mesmo, mas da gente para com os outros. Então, vamos pensar primeiro nessas questões, né? Que Deus tem um padrão de vestimenta na Bíblia e um padrão também de vestimenta no sentido de uma adoração coletiva de todos nós, né? Se a gente vai pensando assim, então a gente tem que pensar em muito mais coisas na hora de se vestir. Mas aí, Fernanda, tá, então é proibido usar biquíni, é proibido usar cropped, tá escrito ali? Não tá escrito, nem vestido, nem cropped, nem maquiagem. O que tá escrito é que a gente deve ter moderação. E existem sim regras que eram aplicadas, por exemplo, aos sacerdotes que iam servir no templo, né, que andavam no meio do povo, para que o povo os reconhecesse, não só, né, por características das roupas, mas também para cobrir partes do corpo que para eles eram vergonhosas. Além do que no Antigo Testamento Deus também usa muitas vezes como uma referência de algo que vai ser feito, que vai trazer vergonha para aquele povo, ligado à nudez. Então, analisem todas essas situações e compreendam que o fato não é um pastor estipular de fato ali qual que é a vestimenta correta, como que a gente deveria se vestir, se maquiar, mas da gente começar a olhar pra gente e ver as diversas formas de adoração do nosso dia e o quanto aquilo tá revelando quem nós somos, né, e como nós somos. Todas as nossas partes da nossa vida são extratos daquilo que tem dentro de nós. A boca fala do que o coração tá cheio, o nosso Instagram fala daquilo que a gente gostaria de ser ou daquilo que a gente é, de fato, né? Muitas vezes, e não é exatamente 100% daquilo que nós gostaríamos, né? Mas é aquilo que nós somos, o que nós gostamos mais, quais são as nossas preferências, nossas afeições. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A nossa roupa também fala muito, não só das nossas afeições, dos nossos sentimentos, das nossas intenções, mas também das nossas condições, de quanto aquilo, a gente pensou naquilo, né, pra fazer. O cristão muitas vezes acha que quando entra na igreja, se converte, a gente vive mais um momento espiritual, quando na verdade Deus quer a gente por completo. Paulo fala no nosso culto racional, Deus fala nos mandamentos que é pra gente amar a Deus, né, de todo o nosso entendimento, né, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, mas com todo o nosso entendimento, porque cada passo, cada momento da nossa vida agora deve ser pensado, né? A gente tem a opção de não fazer, nós temos a opção de estarmos santificados, a opção de viver de fato a santidade que Deus nos promoveu quando o seu filho morreu na cruz. Então essa é a diferença. Não adianta a gente achar que a gente vai começar só ali trazendo o nosso espírito, elevando a nossa mente, ou até quem sabe fazendo devocional, lendo os nossos versículos. Existe também uma transformação que transborda de dentro para fora, ela é gradual. Se hoje, por exemplo, você viu esse vídeo e achou que o que eu falei é interessante, que realmente talvez o biquíni não seja a melhor opção, né, por se tratar de uma roupa muito parecida com uma roupa íntima. O cropped, que demonstra mais muito o corpo, que não é aquele que é colado ali na calça mais alta, ou aquele top que sem sutiã fica aparecendo ali, né, uma coisinha que não deveria. Se você percebeu que fez isso e sentiu alguma angústia, pense nisso, de repente é algo que o Espírito Santo já está falando com você, mas acredite que isso é uma opção sua, está nas suas mãos ali decidir, uma vez que na sua igreja não tenha nenhuma restrição com relação a isso, né, você tem que parar, pensar e analisar.
orar a Deus e realmente entregar para Deus essas decisões, essas escolhas que você tem que fazer com relação à sua vestimenta, né, ao seu dia a dia e também em todas as áreas da sua vida. Mas quem decidiu, olhou o vídeo e não, Fê, eu também concordo contigo e acho que esses vestimentos não são corretas, inclusive também uma maquiagem excessiva. Ok, também essas pessoas que concordam, que entenderam, que o Espírito Santo já tocou, sejam sensíveis àquelas que ainda não entenderam, que se sentem bem e à vontade ao usar também as roupas dessa forma, ou ser mais extravagantes, ou de usarem roupas muito caras e muito luxuosas, principalmente no convívio da igreja, sejam compreensivos, né? Não sejam pessoas que causem desconfortos ou que sejam inconvenientes, né, com essas pessoas. Lave sua boca, escove seus dentes. Porque também é um trabalhar do Espírito Santo. Toda vez que vocês forem perguntados, tenham a coragem de responder o que vocês entendem, conforme o Espírito vem revelando a vocês. Porém, estejam sensíveis, para que a gente não venha causar divisões e brigas desnecessárias na igreja, uma vez que é o Espírito Santo que faz a obra e a gente só tem que expor a verdade e ele que conduz as pessoas, né? Mais uma vez que você entendeu e o Espírito Santo está conduzindo, não feche seus ouvidos, porque muitas vezes é mais fácil a gente fingir que não é e dizer que não acredita, ou até inventar desculpas assim esfarrapadas e para poder continuar naquele estilo de vida. O melhor é a gente se jogar ali mesmo nesse entendimento e procurar buscar, porque assim, gente, a vida aqui na Terra ela é só uma porção. E nós temos a eternidade inteira para viver com Cristo. Então não vale a pena a gente viver aqui amarrado a coisas tão banais, tão fúteis, como por exemplo o modo de se vestir, correndo o risco às vezes de ser pedra de tropeço para alguém, ou até mesmo a gente deixando de mergulhar mais fundo naquilo que Deus quer para nós por conta de uma vestimenta. O único vídeo que eu achei mais completo sobre isso é um vídeo do Iago Martins, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Eu achei muito interessante que, apesar da igreja dele não ser uma igreja tradicional, com usos e costumes, né, a minha igreja hoje, por exemplo, não é também, mas ele traz aplicações muito práticas para que a gente haja com modéstia, assim, com respeito, né, pela gente, pelo próximo, pelo nosso marido, e o marido pela sua esposa. Ele traz algumas observações bem legais e ele entra com profundidade assim na questão da palavra mesmo, com relação aos parâmetros que Deus tem já no Antigo Testamento, tá? Então olha esse vídeo também aqui, eu achei muito interessante. Ele traz bastante detalhes assim que eu não trouxe aqui pra vocês. Aqui é mesmo uma conversa que a gente tá tendo e eu espero que vocês tenham gostado e que seja útil pra vocês de alguma maneira, né, na utilização aí das roupas de vocês, das escolhas. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a gente não tem condições e o mundo hoje, ele tem até no começo do vídeo ele fala de uma frase falando que os estilistas usam a moda para despir as pessoas, né? É um ato mesmo de rebelião contra Deus, né? Então é muito difícil às vezes a gente se vestir como a gente gostaria, como deveria, não só pelo poder aquisitivo, mas também porque a gente não encontra roupas que contemplem essas necessidades que a gente tem de algo que seja decente, né? É difícil de encontrar muitas vezes, dependendo do corpo que a gente tem, então fica cada vez mais difícil. E a alimentação também é uma coisa que a gente tem que conversar sobre isso, né? Também não existe nenhum espacinho da gente aqui que não seja de Deus, e isso também faz parte. Então, isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero vocês num próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Até mais.